Pessoal, semana 2 agora, dia 1º e o vídeo 2, ok? Segundo vídeo e o último. A gente vai falar sobre atos negociais. Então, os atos negociais são os que são editados em situações em que o ordenamento jurídico exige que o particular obtenha anuência prévia da administração. Então, a anuência sempre tem que ser prévia. Para duas situações. Quais são as duas situações? Primeiro, para realizar a atividade de interesse dele, ou seja, do administrado, do particular, ok? Ou exercer determinado direito. A gente vai ver sobre isso aí, quando a gente for falar em alguns exemplos. CNH, por exemplo, tá? Então, você vai ter uma anuência prévia da administração pública. Então, quando não há direito do particular, a administração deve... Quando há direito do particular, a administração deve praticar o ato. Ou seja, nesse caso, quando a administração deve praticar o ato, esse ato é o que? Um ato vinculado, ok? Vinculado. Então, quando o administrado demonstra que cumpre todos os requisitos estabelecidos em lei, certo? Então, demonstrou que cumpriu todos os requisitos estabelecidos em lei, a administração deve praticar o ato. Exemplo, você foi na autoescola, fez a primeira habilitação, certo? Participou do curso, fez as provas teóricas, as provas, exames médicos, etc. Tal, e depois fez a prova prática. Depois que você fez isso, você demonstrou que cumpriu todos os requisitos estabelecidos em lei, lá na 9503. E aí, o que aconteceu? Agora a administração vai ter que fazer o quê? Vai te entregar o que? Uma licença para você dirigir, certo? Então, lá, a permissão para dirigir, uma licença, ok? Então, a administração deve praticar esse ato. Ela não pode se recusar a dizer assim, não, agora eu não vou dar porque não tenho... como que eu posso te dizer? Começar a inventar empecilhos. Por exemplo, já tem carteira de motorista suficiente na rua, já está superlotada. Não, você atendeu os requisitos estabelecidos na lei, você vai receber. A administração deve praticar esse ato, ok? Então, quando há direito, então, deve praticar o ato. Na hipótese de existir um mero interesse do administrado, a administração praticará ou não, conforme seus critérios de conveniência e oportunidade. Aqui, agora, um ato negocial que não é o ato vinculado, percebe? Então, quando não é uma situação em que você atende aos requisitos legais, então você vai ser obrigatório a administração praticar aquele ato, certo? Então, nesse caso aqui agora não, você tem um interesse, certo? Um mero interesse, tem uma expectativa e agora cabe à administração atender ou não, conforme aí a conveniência ou oportunidade. Exemplo, um caso de autorização, certo? Você vai fazer uma feira na frente da sua casa, quer trancar a rua e você pede uma autorização. Nesse caso, a administração pode ou não atender, ou seja, ela pode negar também, ok? 3. Ter como finalidade a satisfação do interesse público, ainda que possa coincidir com o interesse particular. Veja, nesse caso, sempre quando estiver falando em qualquer ato administrativo, tem que ter sempre quem? Sempre nós temos que ter em mente a satisfação do interesse público. Ainda que alguns casos desses atos eles sejam preponderantes de interesse do particular, mas ainda assim deve ter o interesse público, ok? Não cabem os atributos da coercitividade que nós vimos, certo? Aquela coerção, aquela obrigação, certo? Aquela imperatividade, a autoexecutoriedade. Então, nesses casos,
Ele não cabe porque você vai provocar a administração, certo? E esses casos de coercitividade, casos de imperatividade, casos de autoexecutoriedade estão muito presentes nos atos que são que para exercer as atividades do poder de polícia, por exemplo, são aqueles casos em que a administração, se ela não agir, ocorre o quê? Ocorre um potencial dano à população, por exemplo. Então, nesses casos negociais, não. Se você, por exemplo, trancar a sua rua sem autorização prévia, você vai estar cometendo uma infração, correto? Vai ter uma penalidade para você, porque se você estiver dirigindo o teu veículo sem portar uma CNH, você estaria cometendo também uma infração, certo? E às vezes até mesmo um crime. Porque a autorização tem que ser prévia, ou seja, você vai ter que provocar a administração. Nesses casos que tem o atributo da coercitividade, o atributo da imperatividade, o atributo da autoexecutoriedade, a administração ela vai agir de ofício. Então percebe a diferença? Então se ela não agir, ela vai ser negligente ou vai ser sendo negligente, ela pode causar risco aí à saúde da população, por exemplo, ok? Então, o ato negocial não é um contrato, certo? O contrato, ainda que seja uma provocação do administrado, é uma manifestação unilateral da administração, ok? Contrato é o que? Uma manifestação bilateral entre as partes, tá ok? Então não se confunde com um contrato. Então, ato negocial não é um contrato. Então, lembra, para você matar as provas, falou em ato negocial, fala aí na sua rua como feira e na sua CNH. Então, não tem um contrato com a administração, tem uma autorização num caso, aí e a outra é uma licença para você dirigir, ok? Manifestação unilateral da administração. Então, possuem efeitos também concretos e individuais para o administrado. Então, nesse caso, olha só a diferença lá dos atos normativos, que ele tinha efeitos gerais, lembram? Agora o que? Agora o efeito é concreto, ele é individual, ele é direcionado ao administrado que fez aquela solicitação, percebe? Então eu fiz as minhas provas relacionadas para conseguir a minha CNH, então veja que agora eu vou receber o que? Uma permissão para dirigir, ou seja, efeitos concretos e individuais que é único e exclusivo para mim. Atos negociais que podem ser vinculados ou discricionários. Os atos podem ser então vinculados ou discricionários. Os vinculados são os casos das licenças, como a gente já falou, e o discricionário, a gente vai dar mais exemplo ainda, tá? Ou discricionário, o caso da autorização, como nós também já tocamos aí. 7. Os atos negociais podem ser vinculados ou discricionários, como a gente já falou. Ainda podem ser também definitivos ou precários. Definitivos quando o ato ele é vinculado e o precário quando ele é o quê? Discricionário, ok? Por quê? Veja só. Volta um pouquinho aqui rapidamente para você ter em mente, para você ir entendendo os conceitos para gravar melhor, certo? Então, o ato negocial, que ele é vinculado, ele vai ser definitivo, certo? Um ato vinculado, ele é definitivo. Por quê? Imagina, se você atende os requisitos da lei, você tem uma licença, certo? Uma licença para poder dirigir, por exemplo. Agora, você não atende mais os requisitos lá, cometeu infrações, crime de trânsito, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma cassação, certo? Então, atos definitivos, eles vão ser interrompidos mediante a cassação. E os precários, eles vão ser o que? Eles vão ter, o que é ser precário? É algo que a qualquer momento pode ser extinguido.
é o caso da autorização. Não há de que se falar uma autorização para fazer uma feira, ou então você vai estar organizando uma corrida na rua, vai fechar algumas ruas, não há o que se falar e o que? Nesse ato em definitivo. O que ele é? Ele é precário. Perfeito? Atos negociais vinculados. Então, os atos negociais vinculados, eles reconhecem o que? Um direito subjetivo do particular. Você fez a sua habilitação, certo? Participou por todos os testes, agora você tem direito subjetivo a essa licença para poder dirigir, ok? Atender todos os requisitos previstos em lei. Então, tem que atender os requisitos previstos na lei. Então, fez todos os testes e agora está apto a receber a sua licença, certo? Então, você está apto para receber essa licença, ele é um ato que vinculado, ou seja, a administração tem que te dar essa licença. Então, não há escolha para a administração, porque ela é obrigada a te fornecer isso, ok? Atos negociais discricionários. Então, ao contrário do ato negocial vinculado, que a administração ela é obrigada a te fornecer, nesse caso, a administração ela pode ou não, certo? Então, pode ou não ser editado esse ato negocial conforme juízo de oportunidade e conveniência da administração. Oportunidade e conveniência significa uma faculdade, significa que ela pode optar pelo sim ou pelo não, ok? Mesmo atendido às exigências da lei, poderá ser negado. Por exemplo, você vai fazer uma feira lá na frente da sua casa. Atende quais os requisitos que tem que ter numa lei municipal. Nesse caso aqui no DF nem tem municipal, né? É lei distrital mesmo. Mas quais são os requisitos que tem? O requisito tem que ser... tem que ter rotas alternativas, tem que ser 10 dias de antecedência, tem que avisar a população local, tem que fazer a sinalização devida, tal. Vamos supor, você cumpriu todas as exigências previstas na lei, você fez previamente a solicitação, mas nem por isso a administração agora ela vai te dar essa autorização, percebe? Então, ela tem essa faculdade de negar, perfeito? Então, podem ser revogados a qualquer momento. Então, vamos supor que você solicitou para o mês de novembro trancar determinadas ruas próximo da sua residência, próximo de um parque, para realizar um evento de corrida para o mês de novembro, certo? Então, nós estamos aí no decorrer do período, antes de ocorrer, ou quando estiver ocorrendo, pode ser o quê? Revogado a qualquer tempo? Sim, mediante o interesse coletivo sempre, tá? Então, recebeu uma autorização, ela pode ser revogada sim a qualquer tempo. Logicamente que nesses casos aí, ainda que seja um ato discricionário, mas ele está ferindo um direito, entre aspas, que já subjetivo que você tinha, vai ter que ter o que? Uma motivação, perfeito? Então vai motivar, dependendo da situação aí, você pode até entrar com um recurso, mas a regra é: atos negociais precários são atos que eles são discricionários, certo? Os atos discricionários podem ser revogados a qualquer tempo. Guarda essa informação. Eles não geram direito adquirido para os destinatários. Então, não geram direito adquirido. Se não gera direito adquirido, olha a consequência. A regra da revogação não implica em direito de indenização, certo? Não implica em direito em indenização. Regra geral, pessoal, regra geral. Somente os atos discricionários podem ser precários, porque os atos vinculados, eles acontecem o quê? Eles geram direito adquirido. Atos vinculados geram direito adquiridos, por isso eles não podem ser o quê? Revogados. Então, quem pode ser revogar? Os atos que podem ser revogados são somente os atos discricionários. Então, somente eles podem ser precários, tá?
Então, somente os atos discricionários podem ser precários, ok? Atos definitivos, certo? Então, se é um ato precário, é um ato que é o ato discricionário. Então, por outro lado, nós temos o ato definitivo, que ele é uma característica do ato que vinculado. Ato vinculado gera direito, gerou direito, você tem o que? Ato negocial definitivo. Exemplo. Esse ato negocial definitivo não significa que de tempos em tempos você tem que demonstrar que ainda permanece com os requisitos originários. Exemplo da tua carteira de motorista. Então, de tempos em tempos, de 5 em 5 anos, depois muda de 3 em 3 anos, depois, a depender da situação da pessoa, ele pode ser de menor tempo, de acordo com as resoluções do CONTRAN. Certo? E nem por isso ele deixa de ser um ato negocial definitivo, ou seja, você tem aquele direito, ok? Apenas você vai ter que estar demonstrando que você possui ainda aqueles requisitos que são necessários para a permanência, para a definitividade desse ato, ok? Então, são aqueles atos praticados em face de um direito individual do requerente. Os atos vinculados, administrativos vinculados, não comportam revogação, porque você tem esse direito. O Vandeiro, mas no caso de eu não atender mais esses requisitos, no caso não atender mais os requisitos, não há o que se falar em revogação, porque atos de revogação são somente os atos discricionários. E não há o que se falar em anulação, porque não foi um ato eivado de vícios de legalidade. Então nós vamos pensar no que agora? Uma terceira terminologia que se chama o quê? Cassação. Então pode ocorrer a cassação do ato pela administração se os requisitos deixam de ser cumpridos. Ok? Então essa é a situação. Então poderá ocorrer indenização ao particular a depender da situação aí, ok? Porque ele tinha direito adquirido, perfeito? Então pode ocorrer a cassação, os atos administrativos podem extingui-los, independente da concordância do administrado, por óbvio. Então, se não atendeu mais o requisito, logicamente você não vai concordar se você for cassado aí o seu ato negocial definitivo, perfeito? A sua licença aí para por exemplo, como que eu posso dizer? Para dirigir, certo? Aqui agora eu vou trazer os exemplos de atos negociais, certo? Nós falamos muito da licença. Então, licença é um ato administrativo vinculado e definitivo. Então, lembre sempre disso. O examinador adora colocar na prova isso daí. Licença, então. Licença o que eu fazia quando eu fazia a prova, para lembrar dessa licença? Eu começava com L de licença, e lá no meio tinha um vinculado, lado de licença. Eu fazia essa besteira aí, acabei que eu nunca mais esqueci, certo? Então você tem que achar algum jeito de lembrar que licença é sempre o que? Um ato administrativo vinculado e definitivo, perfeito? Então lembrar aí esse detalhe. Então, são editados sobre o fundamento do poder de polícia administrativa. Por que eles são editados sobre o fundamento do poder de polícia administrativa? O poder de polícia administrativa a gente vai estudar nas próximas aulas aí sobre os poderes da administração, certo? Poderes administrativos, ok? O poder de polícia, ele tem aquelas características da autoexecutoriedade, ele tem a característica da imperatividade e da coercitividade, certo? Não sei porque eu sempre falo coercibilidade, coercitividade, certo? Então ele tem essa roupagem, certo? Então no caso da licença sempre vai ter esse fundamento, então o poder de polícia sempre vai estar presente nos atos de licença. Então imagina, quando você vai solicitar sua CNH, tem o poder de polícia administrativa no meio, sim, tem lá o pessoal, os agentes do Detran envolvido com toda essa licença, tanto antes quanto depois. Então essa licença ela pode a qualquer momento sofrer algumas restrições, certo? Então o poder de polícia vai estar
ele vai estar agindo. Uma licença aí de um alvará, vai ter aí o pessoal fazendo vistorias, então ele vai estar presente esse poder de polícia, ok? Então lembra disso, o poder de polícia está sob o fundamento, aí a licença está sob o fundamento do poder de polícia, exige sempre anuência prévia. Se não teve anuência prévia, está em desacordo com a legislação, ok? Atendida às exigências prévias, então a administração ela deve conceder, porque é um ato vinculado, perfeito? O que mais? Licença, então, ela é atendida às exigências da administração, deve conceder, então, o direito subjetivo do particular. O que mais? Expectativa de definitividade. Definitividade. Por que é definitividade? Porque é um ato que gera direito, porque é um ato vinculado. Então, você tem essa expectativa que ele não é precário, perfeito? Se ele não é precário, ele tem essa expectativa dessa definitividade. Não pode ser revogado, porque tem direito adquirido, não posso revogar, e sim eu posso cassar, certo? Lembra? Cassar, porque não está eivado de vícios de legalidade, então não posso anular. Então, no caso, perdeu os requisitos, eu casso, faço a cassação daquela licença. Então, não posso revogar, assim como nenhum outro ato vinculado. Licença, ela é passiva, então, de cassação, como nós já falamos várias vezes aí. Então, anulação somente caso tenha ocorrido uma ilegalidade na edição. Lá no momento da edição ocorreu uma ilegalidade. Neste momento, então, sim, aí é o caso de anulação. Se não, vai aí comportar apenas a cassação. Não esquece. Exemplo, um alvará, a tua CNH e licença para exercer uma profissão, aquelas CRM, CRO, CREA, certo? Os conselhos regionais que pedem isso. Autorização, então é uma possibilidade. Veja que agora não é uma obrigatoriedade da administração em expedir um ato caso o administrado ele tenha atendido aos requisitos da lei. Agora ele reúne os requisitos previstos na lei, mas no caso da autorização não basta ter isso. Agora vai caber à administração, vai ter uma faculdade, ela vai ser um ato discricionário de conceder ou não. Então pode conceder em quais casos? Realizar atividade predominantemente do interesse do administrado, ou no caso de utilização de um bem público, como a gente estava falando das vias lá para corrida, para uma feira qualquer. Então, a possibilidade ao particular é uma possibilidade, então não é uma obrigatoriedade da administração, mas é uma possibilidade para ele. Na maior parte dos casos, configura ato de polícia, poder de polícia administrativo também, ok? Autorização, então, é um ato discricionário. Se ele é discricionário, ele não tem a definitividade. Então, ele é um ato precário, sem direito subjetivo ao particular. O que significa descomplicando? Direito subjetivo. Você tem aquele direito e você não pode. A administração ela deve lhe conceder. Certo? Então é um ato vinculado. Se a administração não lhe considera aquele direito que lhe é subjetivo, que você tem esse direito, você pode correr vias judiciais e certamente você vai ganhar, ok? Então, trocando a miúdos. Autorização, então, ordinariamente, a autorização é outorgada sem prazo, certo? Isso aqui é só um detalhe, sem o prazo determinado. Só um detalhe que às vezes cai em prova aí, ok? Regra da indenização quando é revogada, sem indenização, perfeito. Então, o que acontece? É um ato, todo ato, se você pensar, todo ato precário, em regra, ele não tem indenização, porque imagina se você concedesse indenização, o Estado certamente ia estar toda hora sendo aí, sendo a ele impelido a pagar a indenização aos particulares, porque toda hora ele vai estar revogando atos discricionários que eles são precários. Ou certamente, para não ocorrer isso, ia acontecer o quê? Se há uma faculdade dele autorizar ou não, certamente ele ia começar a negar tudo, certo?
Então não é essa a intenção. Então por isso que a regra não ter a indenização quando for revogada, para que a administração consiga administrar aí com o melhor ferramental possível, de modo que sempre atenda aí o interesse da coletividade, ok? Regra sem indenização. Então quando tem prazo determinado e ser revogado antes do prazo, aí há uma possibilidade de uma indenização, certo? Então a regra é não ter indenização. Quando comporta uma indenização? Quando tem um prazo determinado. Então, vamos supor que a autorização, vamos passar aqui, ó, que eu vou te mostrar, se eu escrever aqui. Aqui, ó, atividade a ser autorizada, certo? Então, imagina o seguinte, que o particular, ele investiu numa atividade que ia ser autorizada, que foi autorizada, ele ia ter uma atividade que ia explorar de alguma forma a exploração econômica. Por exemplo, não ia ter uma competição de corrida, ele já recolheu todas as inscrições, o pessoal já pagou, o pessoal já recebeu todo o material, e quando pouco tempo antes daquele ato, que ele tinha um prazo que já tinha estipulado que era o dia tal, dia 15 de qualquer mês, e no dia 16 não ia ter mais, ele tinha um tempo, tinha um prazo determinado, só que aquele prazo determinado, o que aconteceu antes do prazo, foi revogado. Então nesse caso o particular, ele teve o que? Prejuízo. Então nesse caso vai caber sim uma indenização. Então veja que o examinador ele vai ter que te trazer um caso concreto que fique demonstrado, reste demonstrado que o particular ou que o administrado ele sofreu um prejuízo, certo? Então nesse caso ele tinha uma expectativa de gerar uma renda para ele numa data determinada, e pelo motivo da revogação antes do prazo determinado, vai gerar então aí um direito, uma possibilidade dele entrar na justiça para sim pedir uma indenização. Mas a regra é o que? Não comporta indenização, perfeito? Então a finalidade geral dos atos negociais é o que? O interesse público. Então é um ato de autorização. Então o que está envolvido nos atos negociais? Interesse público, quando tem o ato da autorização. O ato da autorização deve ter o interesse público, deve prestigiar o interesse público. Então imagina se aquele autorização, por exemplo, uma autorização vai trazer prejuízo para todo um bairro, para toda uma região administrativa, em detrimento a essa coletividade, 2 ou 3 meia dúzia de pessoas vão ter aí um benefício. Então, esse caso eu vou pensar num todo. Então, esse ato da autorização ele deve estar presente o interesse público. Nas atividades que está sendo autorizada, está preponderantemente aí quem? O interesse privado. Então, quem está entrando com a solicitação é quem tem preponderantemente o interesse privado, mas sempre vai estar presente o interesse público. É isso que ele está falando aí, ok? Então, a atividade a ser autorizada, normalmente, por que eu tenho que ter essa autorização prévia? Porque normalmente ela pode ser o que? Potencialmente perigosa para os bens jurídicos que afetam ou lesiva aos bens jurídicos, ok? Pessoal, está acabando o tempo aqui. Vamos deixar por aqui para não ficar muito grande e depois a gente continua, ok? Um abraço.